submissão. O que me traz a palavra é a submissão da mulher. Não uma submissão para humilhação, mas é uma submissão que o Senhor nos deu. O Senhor lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 9, fala: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A submissão da mulher ao homem não é uma submissão de humilhação. Muitas mulheres entendem que é humilhante ser submissa ao homem, mas o Senhor estabeleceu, isso é regra. Se eu for contra o Senhor, eu sou contra o Senhor, eu me faço anátema, eu me faço maldita. Nós temos que ser benditas. Então nós temos que nos estabelecer perante a palavra do Senhor. Então a palavra diz: sejais submissa. Aqui quando fala que ele esteja em silêncio, submissa em silêncio, em escutar, em aprender. O Senhor, ele fala, deixou bem claro, Paulo deixa bem claro, ela não exerce autoridade sobre o homem. Adão foi criado primeiro. A mulher não foi tirada do pé, do osso do pé. A mulher não foi tirada do ouvido. A mulher foi tirada da costela. Quando uma pessoa morre, passa muitos anos e só se encontra a ossada. Para se identificar aquela ossada, eles contam as costelas, porque do homem sempre falta uma. É verdade. Do homem sempre vai faltar uma costela. E essa costela é a costela que foi criada a mulher. Glória. Não para se dar abaixo, não para virar pé do homem, mas para ser auxiliadora, para ser companheira, para ser aquela que anda do lado, para aquela que aquece, para aquela que consola, para aquela que conforta. Aleluia. Então não pense que a submissão é humilhação. É um grande privilégio ser submisso, porque você vai fazer aquilo que o Senhor fez aqui na terra. Ele foi submisso em amor. Amor. E lá em 1 Pedro, a partir do capítulo 3, fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo e adereço de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Maridos, tratai, para que não interrompam as vossas orações. Do mesmo jeito que vem regras para as mulheres, vem regras para os maridos. Lá no capítulo de Efésios, capítulo 5 de Efésios, o Senhor deixa bem claro como é que é uma família dele, uma família cristã. É o marido cabeça, a mulher submissa ao homem, o homem amando a mulher, assim como Deus amou a igreja. Jesus amou a igreja. A igreja é submissa a Jesus. Aleluia. Os filhos obedientes aos pais, e os pais não irão nos vossos filhos. Lá no capítulo 5 de Efésios deixa bem claro
obediência, submissão. Não arranca pedaço, não machuca. Sabe o que machuca o ser humano? Arrogância, orgulho, razão. Quando Deus esteve aqui na terra há mais de 2000 anos atrás, sabe por que a igreja primitiva ela cresceu a passos largos? Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha jornal. Tinha uma fé. Uma fé sem razão, uma fé primitiva, uma fé que não pergunta. Sabe por quê? Era uma nação que vivia sob um domínio de um povo superior que era Roma. Então eles sabiam, ou eles eram escravos, ou eles eram livres. Mas como eles sabiam que qualquer deslize eles virariam escravo, era mais fácil obedecer do que ser escravo. Então quando vem o Senhor e te mostra qual que é o senhorio dele, eles se entregam porque eles não questionam, eles não perguntam. Então fica mais fácil. Não questione, faça o que a palavra diz. O Senhor te honra a partir da tua obediência, a partir do teu temor. E a sua fé pode ser pequena, você pode ter uma fé pequenininha, mas se você não tem dúvida, essa fé pequena move uma montanha. Aleluia. Mas se você pode ter uma fé imensa, mas se aparecer um mínimo de dúvida, é como se não fosse nada. Então tenha uma fé pequena e sem dúvida. Aleluia. Submeta-se à autoridade. O Senhor Jesus, quando ele esteve aqui, ele se submeteu. Ele pagou o tributo, que era um tributo dos judeus, lá no santuário, onde está escrito em Êxodo 38, o tributo do santuário. E ele fez com que um peixe desse 2 moedas para pagar o tributo dos judeus. Mas quando ele estava lá em Jerusalém, os próprios fariseus questionaram se ele tinha que pagar tributo a César. O reino que dominava era Roma. E eles viviam questionando para insurgir uma rebelião. E eles perguntaram, e aí, nós temos que pagar tributo? É certo pagar tributo a César? E ele viu a malícia, a maldade e falou assim: por que me tentais, ó hipócritas? Por que me tentais? Dá-me a dracma. De quem é essa efígie? De César? Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aleluia. Dá à autoridade humana o devido respeito. Dá à autoridade humana aquilo que ela necessita e merece. E dá a Deus a autoridade espiritual, ao homem que recebeu a autoridade espiritual instituída por Deus, aquilo que lhe é devido, porque isso vai trazer um galardão. Aquele que serve um profeta recebe um galardão de profeta. Aquele que recebe um homem de Deus recebe o galardão de um homem de Deus. Aleluia. Então nós temos que entender que a submissão não é uma coisa que dói, é uma coisa que nos engrandece, que nos enriquece, porque o menor é considerado o maior do reino dos céus. A matemática do Senhor ela é diferente da matemática humana. Então vamos andar na matemática do Senhor. Vamos crescer em novidade de vida. Vamos almejar o reino dos céus. Amém, igreja? Amém.